Sabe, tem lugares que aparecem bem rapidinho na história e depois, puf, somem. Mas, de vez em quando, esses pontinhos esquecidos no mapa, eles guardam umas histórias sensacionais. E hoje a gente vai desvendar um deles, Abel-Meolá. Uma cidade que, olha, deixou um legado que é muito, mas muito maior do que o seu tamanho. Peraí, como é que pode? Uma cidadezinha, quase uma nota de rodapé nos livros de história, acaba virando palco de uma batalha que mudou tudo e, ainda por cima, o berço de um profeta lendário? É exatamente essa a questão que a gente vai investigar. A história de Abel-Meolá é a prova viva de que tamanho definitivamente não é documento. Bom, para a gente entender, vamos deixar uma coisa clara desde o início. Abel-Meolá não era nenhuma metrópole, tá? Longe disso. Pelo que tudo indica, era uma cidade bem secundária, sem aquele peso comercial, religioso ou político que a gente vê em outras cidades da época. Era basicamente um lugar comum. Olha, a gente não tem a certidão de nascimento da cidade, digamos assim, mas dá para montar o quebra-cabeça. Os estudiosos acreditam que ela começou com os cananeus, bem antes dos israelitas chegarem. Era provavelmente um vilarejo agrícola bem pequeno, sabe? E faz todo sentido porque ficava no fértil vale de Jezreel. Depois, quando os israelitas chegaram, a cidade foi conquistada e passou a fazer parte do território de uma das tribos do norte, talvez Manassés ou Issacar. E olha que interessante, o nome e a localização de um lugar podem contar muita coisa. No caso de Abel-Meolá, o nome é praticamente um mapa, que já entrega a geografia e até o propósito da cidade. Vamos entender isso melhor. O nome, que vem do hebraico, é uma junção de duas palavras. Primeiro, a gente tem Abel, que quer dizer prado ou planície. Depois vem Meolá, que significa algo como subir, se elevar. Então, quando a gente junta as duas, a gente tem uma imagem bem clara do que era o lugar. Então, a interpretação que faz mais sentido é prado elevado, o que, combina perfeitamente com a imagem de uma cidade agrícola e fértil. Já surgiram outras ideias como duna de areia, mas isso simplesmente não bate com a geografia da região que os próprios textos descrevem. Não faz sentido. E o mais legal é que existe uma continuidade histórica impressionante aí. O Vale de Jezreel, onde Abel-Meolá provavelmente ficava, não era só o celeiro da região naquela época. Ele continua sendo um centro agrícola super importante no Israel de hoje. Passam os séculos e a vocação do lugar continua a mesma. Certo? Agora vamos para o primeiro grande evento que realmente colocou Abel-Meolá no mapa da história. A famosa Batalha do Juiz Gideão. A situação era a seguinte: por 7 longos anos, os israelitas estavam sofrendo com ataques constantes dos midianitas. A coisa estava feia, até que Gideão entra em cena para liderar a resistência. E a estratégia do Gideão? Genial. Simplesmente genial. Pensa bem. Ele tinha só 300 homens contra um exército gigantesco. Então ele usou a inteligência, a psicologia. No meio da noite, ele dividiu o pessoal em 3 grupos, cercou o acampamento inimigo e deu sinal. De repente, o som de trombetas, o barulho de jarros de barro quebrando e a luz de tochas aparecendo por todos os lados. O barulho e a luz do nada criaram um pânico total entre os midianitas. Foi um caos total. Os soldados midianitas ficaram tão confusos que começaram a lutar uns contra os outros e, claro, saíram correndo em desespero. E é exatamente aqui que a nossa pequena cidade reaparece na história. O relato bíblico diz que a fuga deles foi em direção a Abel-Meolá, ou seja, a cidade se tornou um ponto de referência geográfico importante na rota daquele exército em pânico. E o resultado dessa vitória? Gigantesco. Não foi só uma batalha que eles ganharam, entende? Foi o fim de anos de opressão. O que veio depois foi um período de paz que durou 40 anos. 40 anos. Imagina o alívio, a estabilidade, a segurança que isso trouxe para o povo. Agora vamos dar um salto no tempo. A gente chega no segundo e talvez até mais famoso motivo pelo qual Abel-Meolá é lembrada. A cidade deixou de ser só um cenário de guerra para se tornar o berço de um dos profetas mais importantes de Israel, Eliseu. Eliseu era filho de um cara chamado Safate, um fazendeiro com boas condições de vida. A história dele não começa num palácio nem num templo chique. Não. Começa no campo, com a mão na massa, arando a terra. Foi nesse cenário simples, rural, lá em Abel-Meolá, que o destino dele deu uma virada de 180 graus. E como essa virada aconteceu? O grande profeta Elias, guiado por Deus, encontra Eliseu lá, trabalhando no campo. E então ele faz algo muito simbólico. Ele se aproxima e joga sua própria capa sobre os ombros de Eliseu.
Um gesto que parecia simples, mas que significava tudo. A herança profética estava sendo passada. O chamado tinha sido feito. Ei, nossa, que sucessor ele foi! A partir daquele momento tão humilde lá nos campos de Abel-Meolá, Eliseu se tornou um profeta poderosíssimo. Para se ter uma ideia, ele chegou a realizar o dobro dos milagres que o seu mestre Elias realizou. E pensar que toda essa jornada incrível começou ali, naquela cidadezinha. Mas depois de Eliseu, a história de Abel-Meolá entra num silêncio profundo. A cidade que foi palco de uma batalha histórica, que foi o lar de um profeta gigante, simplesmente desaparece dos registros. Some do mapa. A grande pergunta é: o que aconteceu? Essa linha do tempo aqui resume bem a trajetória dela. Começou como uma vilazinha agrícola na era cananeia, aí, séculos depois, virou um ponto-chave na Batalha de Gideão. Mais tarde, ficou famosa como a cidade natal de Eliseu. E depois disso, nada. Silêncio total. Depois da época de Eliseu, nunca mais se ouviu falar dela. Então, por que ela sumiu? Bom, não existe uma resposta definitiva, uma prova concreta. Mas as teorias mais aceitas apontam para duas possibilidades. Ou a cidade foi sendo abandonada aos poucos, com as pessoas se mudando para lugares maiores, ou ela foi destruída ou engolida durante as grandes invasões dos impérios assírio e babilônico, que varreram a região. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história de Abel-Meolá mostra que a gente não pode medir a importância de um lugar pelo seu tamanho no mapa, mas sim pelas histórias que ele guarda. Fica a pergunta: quantos outros lugares assim, menores, existem por aí, cheios de histórias incríveis só esperando para serem redescobertas?